Será que pelo fato de expelir demônios, curar enfermos, profetizar, ou seja, pregar o evangelho, falar em línguas estranhas, eu sou salvo? Eu estou salvo? Será que pelo fato de fazer caridade, ajudar o necessitado, visitar o enfermo, eu estou salvo? Eu sou salvo? Nós vamos responder a essas questões com base bíblica. Acompanhe conosco. Graça e paz. Esse tema de hoje é um dos que causam mais engano e controvérsia no meio cristão. Porque muitos, pela aparência, por alguns fatos, acreditam que é o caminho. Mas Deus, Ele prova na palavra, na Santa Escritura, que não é bem assim. Que é pelo fruto do Espírito Santo que nós detectamos, que nós reconhecemos a presença de Deus. Aliás, uma árvore boa não pode dar mau fruto. Uma árvore má não pode dar bom fruto. Essa palavra de hoje, em Efésios capítulo 2, verso 8, é uma das palavras que foram cruciais para a minha libertação. A libertação da religiosidade, a libertação das coisas mundanas, do farisaísmo, para a graça, a maravilhosa graça de Deus. Antes, vamos pedir a direção do nosso Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, concede-nos sabedoria e discernimento na Tua palavra. Nos alimenta, Pai, na verdade, em Cristo. Amém. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que nos salva é a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos é apresentada independente, incondicionalmente, se você faz coisa boa ou não. Ela nos é apresentada. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus para conosco, evidenciando a sua grande misericórdia para com os pecadores, que somos nós. E quando, pela fé, o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que se não veem. Ou seja, é você materializar aquilo que ainda não existe. É você trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, quando nós somos salvos pela graça de Deus e nós cremos, nós nos lançamos, nós colocamos como alicerce da nossa vida a rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Então, a salvação, ela é evidenciada. A salvação, ela é consumada em nossas vidas. É claro, uma vida reta com Deus, uma vida de cristão que se desvia do pecado, assim como Jó também se desviava do pecado. Ele não tentava o Senhor Deus, sabendo que poderia estar num lugar que iria manchar sua reputação. Não, ele se desviava, para que através dele a luz de Deus se manifestasse. E a fé, ela não vem de nós mesmos, ela é um dom de Deus. O acreditar, o agir, ele vem de Deus. Por exemplo, eu não posso ser salvo pelo bem que eu faço. Eu não posso ser salvo porque eu não falto um culto. Eu não posso ser salvo porque eu visito o enfermo, porque eu ajudo o necessitado com cesta básica. Eu não posso ser salvo por isso.
Porque se eu sou salvo pelas obras que eu faço, o mérito não é de Cristo, o mérito é meu. Mas espera aí, pastor, a fé sem obras é morta. De fato, a fé sem obras ela é morta, ela não existe. A fé tem que vir acompanhada de obras. Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu, ele agiu, graças a Deus. Então, como é que funciona essa questão de obras e de fé? É muito simples. Quem produz as obras em mim não sou eu mesmo, mas o Espírito de Deus que habita em mim. Porque quando eu estou ligado na videira, eu vou produzir fruto da videira. Se o ramo é cortado da videira, ele vai secar. Se você corta o galho de uma árvore e você deixa ao léu, ou você deixa abandonado, esse galho vai secar. Mas se esse galho está ligado na planta, na árvore, numa frutífera, essa frutífera vai dar a seiva, vai dar os nutrientes que eu preciso para que eu produza fruto. Então eu não posso dar fruto se eu não estou atrelado, se eu não estou vinculado à árvore, que é Jesus no caso, espiritualmente falando. Então eu começo a produzir o fruto daquele no qual eu estou arraigado, ou seja, eu estou enraizado. Gálatas 5, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Porque senão eu vou ter uma vida assim de sobrecarga. Se eu não estiver ligado na videira, eu não vou produzir fruto da videira. Então o que vai acontecer com a minha vida? Vai ser um enfado, vai ser um aborrecimento estar na casa de Deus, vai ser um aborrecimento eu estudar as Escrituras, vai ser um aborrecimento visitar o necessitado. Isso para mim vai ser um peso, vai ser uma sobrecarga. Isso vai me consumir, vai me esgotar. Agora, se eu buscar uma comunhão com Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se eu busco uma comunhão, se eu busco um relacionamento estreito com Deus, o Espírito Santo, ele começa a produzir em mim, na minha vida, os frutos celestiais. Então eu vou ter sede, necessidade de fazer aquilo que Jesus fazia. Naturalmente, sem esforço. Naturalmente. Isso se chama graça. Isso se chama misericórdia de Deus em nossas vidas. E nesse caso, quando o Espírito Santo produz os frutos do Senhor Jesus em nós, o mérito é todo dele. O mérito não é meu. Por isso que em Efésios 2:8 diz, não de obras para que ninguém se glorie. Se não tem pessoas que, pelo fato de dar cesta básica, de ajudar o necessitado, vão ficar tocando trombeta. Pelo fato de fazer alguma coisa pela igreja ou por alguém, vai ficar tocando trombeta. E isso é farisaísmo. Ele faz para o homem, não faz para Deus. Às vezes a pessoa está dando cesta básica e ela está com mágoa no coração. Às vezes a pessoa está orando por outra e ela não perdoa aquele que o acusou de alguma coisa, aquele que a magoou, que o magoou. Às vezes, não, muitas vezes nós tentamos ser bonzinhos. Muitas vezes nós tentamos ser de Deus, sermos cristãos na nossa vestimenta, na pontualidade com o pastor, com o frei, com o ancião. Mas dentro de nós sabemos que nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos tentando agradar o homem. E isso pode nos levar ao inferno, porque isso é hipocrisia. E quando vêm as adversidades, quando vêm as intempéries,
espirituais, nós não suportamos, nós declinamos, nós sucumbimos, porque não é a rocha que está sob a nossa vida, mas sim o mundanismo. Nós acabamos trazendo o mundanismo para a nossa vida e não convertendo o mundanismo para o Senhor Jesus. E um grande equívoco das pessoas é acreditarem que tal profeta é de Deus porque ele expele demônio, porque ele fala no nome de Jesus, porque através dele muitas pessoas são curadas. Câncer, paralisia cerebral, o paralítico anda, o morto ressuscita. Mateus 7:21. Vamos acompanhar aqui comigo. Por isso que é importante, irmãos, nós conhecermos as Sagradas Escrituras, porque nós não vamos falar amém para tudo o que dizem, mas sim nós vamos acompanhar, assim como o povo de Bereia, os bereanos, mesmo Paulo pregando o Evangelho, eles ainda consultavam toda vez que Paulo pregava para saber se realmente era de Deus. Assim nós devemos fazer hoje, para não sermos iludidos. Mateus 7:21, a partir de 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, que é a maioria, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Aqui é um dom de profecia. E em teu nome não expelimos demônios? Aqui é um dom de libertação. E em teu nome não fizemos muitos milagres? É um dom de cura. Muitas igrejas, eles deixam estampado cura e libertação. Então você não vai buscar Jesus pelo sacrifício na cruz. Você não vai buscar Jesus pela salvação da sua alma. Você vai buscar Jesus porque Ele vai te curar. Porque Ele vai expelir o demônio da tua vida. Então muito cuidado, muito cuidado. Não busque alguém pelo que ela pode oferecer, mas pelo que ela é. Pelo que ela já fez na cruz do Calvário. Você quer um exemplo, um amor mais esplêndido, maravilhoso, do que morrer na cruz do Calvário por nós ainda pecadores? Jesus cura, Jesus liberta? Sem dúvida alguma. Mas Ele não verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Ele não desceu do seu trono de glória para te dar migalhas, mas para te dar vida eterna, para te salvar da morte eterna. Vamos repetir aqui o 22. Muitos naquele dia, muitos, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? É o dom de profecia. E em teu nome não expelimos demônios? É o dom de libertação. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Dom de cura. Então, olha quem está falando aqui, é o Senhor Jesus. Então, lhes direi explicitamente na cara, na face, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Vem do grego anomia, que quer dizer ilegalidade, injustiça, transgressão da lei, perversidade. Para ficar mais fácil, para resumir, é a falta de empatia. É você não reconhecer o direito de outrem. Você não reconhecer o direito do próximo. É você ser egocêntrico. Isso é iniquidade. Ou seja, não amar o próximo como a ti mesmo. E para finalizar, algo muito contundente. Contundente é aquilo que machuca.
Aliás, o evangelho verdadeiro não é o evangelho de bajulação, não é o evangelho que te agrada pelos dons que Deus usa na tua vida. Não, o evangelho verdadeiro é o que te machuca. O evangelho verdadeiro é aquele que fere a nossa carne para nos libertar da carne. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem herdar o reino de Deus. Porque Deus é espírito. E nós o devemos adorar em espírito e em verdade. Tem muitas pessoas fazendo obras de homem para o homem. E não em espírito e em verdade para Deus. Fazem só para mostrar para o homem. E o coração está sujo. Como disse o Senhor Jesus, sepulcros caiados. Veste um terninho bonitinho, alinhado. Anda com a saia tela no pé. Mas o coração está sujo, não consegue perdoar. O coração é ganancioso. O coração, ele não tem amor ao próximo. Ele quer ter mais que os outros, quer mostrar que tem mais que os outros. Lucas 10, 20. Para finalizar esse tema, em nome do Senhor Jesus. Eu tento imaginar, aqui ó. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja, eles obedecem. Mas ele lhes disse, olha só, Senhor Jesus. Senhor Jesus não falou, que bom, né? Que bom vocês expelem demônio, a minha autoridade está sobre vocês. Não, olha aqui o que Jesus disse. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então ele está explicando que Satanás, por todo o poder que ele tinha, a autoridade, o coração dele estava sujo. O coração dele estava sujo. Ele tinha toda a autoridade que muitos pastores, pregadores têm hoje. Dom de profecia, dom de cura, dom de libertação, mas o coração estava sujo. Não obstante, olha o Senhor Jesus repreendendo, por causa dos dons, que eles estavam tão alegres. Não obstante, ou seja, entretanto, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, não porque os espíritos obedecem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Em outras interpretações, ou indo na raiz do grego, arrolado nos céus, vem da palavra grega ouranos, que quer dizer morada de Deus. Então a nossa maior alegria, irmãos, não é ser curado, não é buscar uma cura, não é prosperar, não é falar em línguas estranhas, e muito estranhas às vezes, né? Mas que o nosso nome está escrito no livro da vida, que o nosso nome está arrolado nos céus, que um dia esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, imortal, para a glória de Deus, para a glória do Pai Celeste. Essa deve ser a nossa alegria. Já aqui na terra, viver como cidadão dos céus. E voltando um pouquinho lá atrás, quando nós mencionamos Mateus 7, 21, sobre aqueles que têm dom de profecia, de cura e dom de libertação, o Senhor Jesus está falando daquele que está dentro da igreja. O Senhor Jesus está falando daquele que conhece a palavra. Porque quem é que diz Senhor, Senhor? Não é o suposto crente cristão? Não é aquele que conhece a palavra? Porque o ímpio não fala Senhor, Senhor. Não, é o crente. É desse que a palavra está falando.
está alertando, está divertindo. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É desse que a palavra de Deus ela está falando. Não é daquele que não conhece. Até porque o ímpio não expele demônio, o ímpio não cura enfermo, o ímpio não profetiza em nome de Jesus. É daquele que está dentro da igreja. Aquele que está enganando a si mesmo. Que essa palavra ela seja uma semente poderosa em nossas vidas, para germinar e produzir frutos do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida, a tua família e todos os teus caminhos. Amém? Graças a Deus.